Gostaria de convidar aos irmãos para o nosso momento de devocional, que nós estivéssemos abrindo as Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Leremos apenas o versículo 1 e o 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nos versículos 1 e 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Irmãos, o capítulo 12 de Romanos, ele é de uma sessão onde o apóstolo Paulo está falando sobre a prática. Embora a epístola de Paulo aos Romanos seja uma epístola altamente doutrinária, Paulo dedica a primeira parte às doutrinas, ao ensinamento, a toda a exposição que ele deseja fazer de como a salvação ocorre na vida dos homens, e a segunda parte da epístola é mais voltada à prática. E esse pedaço aqui, esse trecho que nós lemos, faz parte dessa parte que é voltada à prática. Então, Paulo está falando sobre a maneira como os crentes ali deveriam viver, a maneira como os crentes da igreja de Roma deveriam se portar. Então, ele vai fazer algumas recomendações, alguns ordenamentos e alguns pedidos. E nesse trecho que nós lemos, nós encontramos dois pedidos e dois motivos para esses pedidos. Paulo faz uma súplica, mas ele também dá um motivo ou uma explicação do porquê ele está fazendo essa súplica. O primeiro pedido que nós temos é: ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas o motivo desse pedido, ele acontece primeiro. Quando nós vamos ler o versículo, ele começa com: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço. Paulo, ele era um apóstolo, ele tinha autoridade, ele poderia ordenar ao povo. Ele poderia pedir, mas também recomendar e falar: olha, com a autoridade que eu tenho sobre vocês, vocês devem fazer isso. Mas ainda há um pedido mais importante do que um pedido de autoridade. Ainda há um pedido que a gente dá mais importância do que uma ordem, que é uma súplica. E é isso que Paulo faz aqui. Ele escolhe a expressão que denota mais importância o possível para usar. Então ele faz uma súplica, ele fala: irmãos, pelas misericórdias de Deus eu peço. Que seria como a gente, quando quer fazer um pedido e deixar muito claro que ele é necessário, a gente fala: irmão, pelo amor de Deus, faça isso. E é isso que Paulo faz. Irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço. Só que aqui Paulo não usa só como uma expressão a mais ou como um cacuete da linguagem. Ele usa falando realmente: irmãos, isso que eu vou pedir não é algo sem motivo. Mas eu quero que vocês olhem, na hora de cumprir, para tudo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Toda essa salvação, toda essa cautela do Senhor, todo esse cuidado sobre a vida de vocês, por tudo que o Senhor tem feito, pelas misericórdias que Ele tem demonstrado, é que eu peço isso que eu vou pedir. E aí ele pede, no versículo: ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele fala sobre oferecer o seu corpo, mas como nós oferecemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Aqui Paulo vai falar sobre a maneira de viver completamente para a glória de Deus. E oferecer o nosso corpo tem a ver com as nossas ações, com aquilo que nós fazemos. A salvação de Deus, ela não nos move só interiormente, ela não move apenas os nossos sentimentos, mas ela necessariamente tem que mover as nossas ações, a maneira como nós vivemos. Então, se nós usávamos o nosso corpo como um instrumento de pecado, como um instrumento de injustiça, como um instrumento que nos afastava de Deus, hoje, com essa salvação, por essas misericórdias, Paulo roga que nós usemos o nosso corpo como um sacrifício vivo,
fazendo ações de justiça, boas ações, agindo de acordo com aquilo que nós acreditamos. O cristianismo, a verdadeira salvação, não move só o nosso coração, não mexe apenas com o nosso intelecto, mas ele tem consequências em tudo aquilo que fazemos. E é isso que Paulo está pedindo: olha, pelas misericórdias do Senhor, que vocês ofereçam esse sacrifício. Ações, uma vida que é vivida para a glória de Deus. Eu separei uma citação sobre isso, que fala sobre o nosso sacrifício, o nosso corpo, não ser usado apenas como um sacrifício negativo. Não são apenas as coisas que nós deixamos de fazer, mas aquelas coisas que nós passamos a fazer quando recebemos a fé em Cristo. A citação é essa. Citando Crisóstomo, William Greathouse pergunta: como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Deixe que o olho não veja nada mal e ele se tornará um sacrifício? Permita que a língua não diga nada vergonhoso e ela se tornará uma oferta? Deixe que a mão não faça nada ilegal e ela se tornará uma oferta em holocausto? Não, isso não será suficiente, mas precisamos ter a prática ativa do bem. A mão precisa dar esmola, a boca precisa abençoar em lugar de amaldiçoar. O ouvido precisa dar atenção sem cessar aos ensinamentos divinos, pois um sacrifício não tem nada impuro. Um sacrifício é a primícia de outras coisas. Portanto, que nós possamos produzir frutos para Deus com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa boca e com todos os nossos outros membros. Então, viver a vida para a glória de Deus e oferecer o nosso corpo como um sacrifício não tem a ver apenas com uma parte negativa daquilo que nós deixamos de fazer. Mas quando Cristo entra na sua vida, quando Ele muda a sua vida, quando Ele traz a salvação, o que você passa a fazer? Quem você é agora? É como, exemplificando, algumas pessoas que vão contar o seu testemunho e elas falam: não, quando eu era do mundo eu fazia isso, fazia aquilo, fazia várias coisas erradas, cometia crimes, então eu me converti. E a última frase do testemunho dela é: eu me converti. O nosso testemunho não pode ser assim. Ele não pode ser parado ou pausado na nossa conversão. Mas a nossa conversão tem que gerar boas obras, tem que gerar ações de justiça, que são a consequência da salvação que Deus já tem nos dado através das suas misericórdias em Cristo Jesus. E esse é o primeiro pedido de Paulo. Mas aqui nós encontramos mais um, porque Paulo vai falar de uma vida que é vivida em completude. Então o versículo 2 fala: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O segundo pedido de Paulo tem a ver com a nossa mente. Ele fala que se nós não renovarmos a nossa mente, infelizmente nós vamos viver conforme os padrões deste mundo. Então ele fala que a nossa mente precisa ser renovada, a nossa mente precisa ser mudada à imagem de Cristo. Então, se o nosso corpo precisa fazer obras, se as nossas vidas têm que ser vividas também em ações de justiça, a nossa mente também precisa ser mudada. A nossa mente também precisa ser renovada por essas bênçãos que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que Ele tem ministrado às nossas vidas. E Paulo, ele dá um segundo motivo aqui, uma razão do porquê nós precisamos ter a nossa mente mudada. O versículo diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo fala que a renovação da nossa mente vai trazer uma consequência, que é que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o que será que tem a ver, como será que nós podemos entender a palavra experimentar? Porque a vontade de Deus, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável, não é? Deus sempre é perfeito, sempre é bom. A vontade dele, quando é manifesta, sempre traz uma glória. Mas vocês já pensaram que essa vontade de Deus que está sendo ministrada, talvez nós não estamos experimentando dela?
Talvez nós estamos olhando para ela e não podendo experimentar o quão boa, perfeita e agradável ela é. A renovação da nossa mente não vai mudar a vontade de Deus, mas vai fazer com que nós compreendamos, com que nós aceitemos e com que nós nos maravilhemos diante dessa vontade. Ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável, mas pela falta da renovação da nossa mente, pela falta de uma mentalidade moldada pelo Evangelho, nós podemos olhar a vontade de Deus e não contemplá-la, não ver ela como boa, como perfeita, ou até ser contra algo que Deus está fazendo, sermos ingratos. A pessoa que contempla a vontade de Deus e não vê beleza, é como aquela pessoa que acabou de voltar do Parque Tanguá, 7 horas da noite, você pergunta, e o pôr do sol? Ah, nem vi. Ou aquela pessoa que acabou de caminhar, ver um pôr do sol bonito, ou ver uma natureza, você pergunta, e como foi? Nem notei. Se nós não renovarmos a nossa mente pelo Evangelho, nós podemos estar olhando de frente para a vontade de Deus e não ver ela como boa, como perfeita, porque nós estamos sendo ingratos. E isso tem um motivo, é porque a nossa mente ainda não foi renovada pelo Evangelho. Então, o convite de Paulo aqui, e o que ele nos roga, é a viver para a glória de Deus, a cultuá-lo com o nosso corpo, com as nossas ações, mas também com a nossa mente, transformando ela pelo Evangelho. E aí nós temos um porquê. Por quê? Pelas misericórdias de Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, pela maneira como Ele tem nos abençoado. E para quê? Para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Oremos mais uma vez, agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este dia e por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E ajuda-nos, ó Senhor, a viver para a Tua glória, cultuando ao Senhor com o nosso corpo, com a nossa mente, conhecendo, ó Senhor, a Tua vontade e sabendo que o Senhor é bom. Ajuda-nos a cada vez mais nos dedicarmos ao Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.